primeiramente a gente possa ter a bênção de Deus nas nossas mãos. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, em Deuteronômio, capítulo de número 28. Eu vou começar aqui, não vou me deter muito, nesse versículo, porque é um versículo bem conhecido quando uma pessoa está buscando prosperidade, está buscando a bênção de Deus, Eu sempre digo, lê Deuteronômio 28, que fala que quando a gente ouve a voz de Deus, mas não só ouve, obedece, As bênçãos de Deus vêm sobre nós e nos alcançam. E aí eu sempre falo que às vezes a pessoa busca errado, porque busca a bênção e não busca o abençoador. E aí a pessoa corre atrás da bênção, e a bênção corre atrás dela, e ela corre atrás da bênção, e a bênção corre atrás dela, e um não alcança o outro, um não chega no outro, Eu brinco, parece aquele cachorrinho correndo em volta do rabo, irmãos? Que corre em círculo, de vez em quando dá uma pegada, uma beliscada, uma mordida, mas não adianta, fica naquele círculo, gasta energia e não acontece muita coisa, Então a gente não pode ficar, irmãos, correndo atrás das bênçãos de Deus. A gente tem que buscar Deus, buscar a palavra, a direção, a inspiração, e aí então a bênção vai ser uma consequência na nossa vida, E aí no versículo de número 8, Deuteronômio 28, versículo 8, fala: o Senhor, olha só como o foco é Deus, O Senhor dará ordem que a bênção esteja contigo. Aonde? Nos teus celeiros, no teu armário, no teu depósito, e em tudo o que puserdes as tuas mãos. Olha que bênção. Não é simplesmente as nossas mãos, mas nós somos o corpo de Cristo. Quando nós colocamos as nossas mãos, o que nós estamos colocando, irmãos? O poder de Deus, a bênção de Deus, o que? Em ação, Eu estava até lendo aquele livro que eu indiquei para os irmãos, Você é o Melhor de Deus. E aí tem uma parte do livro que conta que tinha uma imagem numa cidade, uma imagem de Cristo, uma imagem de Jesus. Nós não usamos imagem e escultura, amém, irmãos? Mas nessa cidade tinha aquela imagem. E aí alguns vândalos vieram e quebraram, depedraram aquela imagem. E para aquela cidade era algo importante, era algo ali que eles tinham. E eles começaram a juntar os pedaços, daquele Cristo, daquela imagem. E juntaram, montaram, remendaram, E não conseguiram de maneira nenhuma encontrar as mãos daquela imagem. E aí a comunidade conversava e dizia, o que adianta, Um Cristo sem mãos? O que adianta, irmãos? Um Deus sem mão, adianta? Adianta um Deus sem mão? Adianta um Deus sem perna, Adianta um Deus, distante, um Deus de gesso, de pedra? Não adianta. O nosso Deus é um Deus vivo, Que tem mãos, e não só mãos, mas mãos poderosas. Mãos que estão estendidas em nosso favor, para nos erguer, para nos levantar, para nos abençoar. E aí eles tiveram uma ideia, vamos colocar aqui uma placa e vamos dizer assim, você é as mãos de Cristo, amém? Por mais que a gente sabe que a gente não acredita em imagem, porque a palavra diz, não faça imagem, escultura, você não precisa ver, você não anda por vista, mas você crê, amém? E eu creio nisso, nós somos o corpo de Cristo. As mãos de Cristo são as nossas mãos estendidas para abençoar, para fazer o bem.
né? Então, quando você pede, Deus, coloca a tua mão aqui nesse lugar, Deus abençoa, você pode ter essa certeza. Você é filho de Deus, você está em comunhão com Deus, você está em obediência, né? Você recebeu ontem o olhinho, coloca ali o olhinho nas tuas mãos. Deus, eu consagro, eu santifico a Ti as minhas mãos. Eu não quero colocar a minha mão de qualquer jeito, mas eu quero colocar ali a minha mão e eu quero que, irmãos, abençoar. Amém? Então não é só o colocar as mãos, mas é colocar as mãos com a bênção de Deus na direção de Deus. Olha o conselho, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele deu para Timóteo. Vamos abrir lá. Primeira epístola, né, a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo de número 5. 1 Timóteo, capítulo de número 5. Isso é muito importante. Se você quer a mão de Deus em teu favor, isso aqui é muito importante, irmãos. Você não pode sair colocando a mão de qualquer jeito, fazendo coisa da tua cabeça, amém? Você não pode sair abençoando aquilo que Deus não abençoou, amém? Tem que ter o que, irmãos? Sabedoria, tem que ter direção, tem que ter comunhão, né? Tem que ter comunhão com Deus. Olha o conselho da palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo de número 5, versículo de número 22. Então, o que nós precisamos entender? Timóteo era um jovem pastor. Timóteo era um jovem pregador, sem muita experiência. Então, Paulo aconselhando, o que ele falou aqui? Versículo 22. A ninguém imponhas precipitadamente. O que, irmãos? As mãos. Olha, Timóteo, quando você for orar, abençoar, vamos supor que seja alguém para o ministério, para aí. Deus colocou a mão sobre a vida daquela pessoa, Deus está chamando aquela pessoa, é direção de Deus. Então nós precisamos antes, irmãos, de querer sair colocando a mão em tudo, abençoando tudo. O que Paulo diz? Não te precipites. Ser precipitado é pecado. Nós precisamos parar, orar e pedir de Deus. Deus, as minhas mãos são as tuas. O Senhor está abençoando? É da vontade do Senhor? Isso vem do teu coração ou isso é coisa da minha cabeça? Então nós precisamos, irmãos, saber isso. Quando a gente vai orar, né, por um negócio, a gente vai orar pela vida financeira da pessoa, né? Ah, irmã Dani, abençoa o meu negócio. Mas que negócio você tem? Ah, eu tenho um motel. Uma pessoa de bem, uma pessoa de Deus, uma pessoa casada vai frequentar um lugar desse? Geralmente, o que acontece ali, irmãos? Prostituição, traição. Eu posso colocar a minha mão, que é santa, que representa a mão de Deus, e dizer, tá abençoado? Eu posso. Mas eu vou dizer, Deus, está abençoado, que feche esse lugar em nome de Jesus, que o Senhor dê um outro ganha-pão para essa pessoa. Amém, irmãos? Porque Deus vai querer abençoar a pessoa. Que essa pessoa se converta, que feche esse negócio e que ganhe, né, a vida de outra, o que, irmãos? De outra maneira. Então nós temos que cuidar isso, nós temos que vigiar isso. Irmã Dani, eu quero que isso dê muito certo, mas dê certo para você a qualquer custo, ou que dê certo segundo a vontade de Deus. Deus também quer que dê certo, irmãos, mas Deus quer que dê certo da maneira certa. O povo lá fora diz que o quê? Que os fins justificam
os meios, que o que importa é o resultado. Ah, não, o que importa é o prosperar, o que importa é dar certo. Para Deus não, irmãos. Para Deus o que importa é você fazer certo desde o começo. O meu pastor, ele dizia, tudo que começa errado, termina errado. Tudo que começa errado, termina errado. Você quer que dê certo antes de começar, te consagra. Busca direcionamento. Deus é conselheiro. Não é qualquer conselheiro. É um bom conselheiro. É o melhor conselheiro. Deus conhece os corações, Deus conhece os meios, Deus conhece os fins. Une o teu coração ao temor de Deus, à direção de Deus, consagra os teus planos e então com a bênção de Deus serão estabelecidos. Amém? Então não é só colocando a mão, é parando, tirando a ansiedade, a precipitação de lado. Esse conselho vem do Espírito Santo. Não, né? A ninguém imponha, a ninguém a nada, né? Imponha as mãos precipitadamente, né? Nem participe do que, irmãos? Dos pecados alheios, né? Como é que eu vou concordar com aquilo que Deus não concorda? Como é que eu vou abençoar aquilo que Deus não abençoa? Como é que eu vou estar, irmãos, aonde Deus não está? Então nós somos de Deus, nós representamos Deus e nós precisamos dessa sensibilidade do Espírito de Deus. Quem quer a mão de Deus sobre a sua vida? Então nós precisamos dessa intimidade. Não é sair abençoando tudo, colocando a mão de qualquer jeito, dizendo que Deus está onde Deus não está. É orando, é buscando direção, é tendo comunhão, é tendo intimidade com Deus. E comunhão, irmãos, intimidade com Deus faz toda a diferença para ver a mão de Deus em ação em nosso favor. Vou te mostrar na Bíblia um homem de oração que teve a mão de Deus a favor dele. Que homem é esse, irmã Dani? Neemias. Vamos abrir lá? Neemias, capítulo de número 1. Até se você quiser, irmãos, ler o livro de Neemias, eu não coloquei nenhum devocional para as mulheres, né? Quando vê, tá aí a tua oportunidade. Irmã Dani, eu vou ler Neemias. Lê Neemias e marca com uma caneta bem chamativa todas as vezes que Neemias parava para orar. Irmãos, Neemias não fazia nada sem orar. Ele estava triste, ele orava. Abriu uma porta, uma oportunidade, uma bênção. De vez ele já pular e tomar posse da bênção, ele orava. Ele era um homem, irmãos, de intimidade com Deus, né? Olha só, Neemias capítulo 1, versículo de número 1, eu vou começar lendo para você entender. Diz assim, ó: as palavras de Neemias, filho de Racalias, e sucedeu que no mês de Quisleu, mês de dezembro mais ou menos, no ano 20º, estando eu, Neemias no caso, né, em Suzã, a fortaleza. Versículo 2, veio Hanani, um dos meus irmãos, né, judeu, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Versículo 3. E disseram-me os restantes que não foram levados presos, cativos, né, lá da província, e estão como, irmãos, em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém está como
fendido, quebrado, destruído, e as suas portas como queimadas a fogo, né? Para um pouquinho aqui, irmãos, e olha para a irmã Dani. Em que tempo Neemias ele viveu? Neemias ele viveu após aquele período que a Babilônia veio e saqueou, destruiu completamente a cidade de Jerusalém, né? Eles vieram, levaram o povo em 3 partes. Primeiro eles levaram os nobres, os príncipes, levaram nessa remessa, né? Quem? Lá o Daniel, né? Levaram lá para a Babilônia. E eles levaram então o povo em 3 partes. Eles vinham, saqueavam o bom, saqueavam o melhor, levavam. Aí vinha de novo, passava de novo o pente fino, né? Levava mais ali do melhor. E aí vieram pela 3ª vez e saquearam mais então ali Jerusalém. E aí Neemias, ele estava onde? Neemias ele estava servindo o rei. Ele era copeiro do rei, era como se fosse um servo, um escravo de luxo, né? Ele estava vivendo bem, irmãos. Ele estava vivendo no palácio. Ele era de confiança do rei, porque imagina, o rei ia colocar qualquer um a provar a comida para ver se estava envenenado? Sim ou não? O rei confiava na palavra de Neemias, né? Então Neemias estava ali, mas ele estava bem. Só que ele deixou de se preocupar com o povo dele? Ele deixou de se preocupar com o povo de Deus, irmãos? Não, ele não deixou de se preocupar. E ele falou, como é que estão lá? Olha, os que não foram levados escravos, os que não foram levados cativos, eles ficaram na maior miséria. Imagina, irmãos, um lugar no meio de escombros. É limpo? Era assim que o povo de Deus estava vivendo. No meio de muros caídos, no meio de destruição, de portas queimadas, comendo migalhas, passando por miséria. Olha que triste. Será que Deus tem isso para o povo dele? Como é que fica o coração de Deus, irmãos, em ver o povo dele sofrendo? O coração de Deus fica partido. E Neemias não era diferente. Neemias tinha o coração conectado com o coração de Deus. Aí ele receber essa notícia, ele ficou como? Ele ficou triste. Olha a atitude dele, irmãos. Versículo 4. E sucedeu que, ouvindo estas palavras, palavras de má notícia, o que ele disse? Assentei-me, chorei e o quê? E lamentei por alguns dias. Para um pouquinho e olha para a irmã Dani. Como é que você fica? Como é que você reage se você escuta uma má notícia? A gente é ser humano. Às vezes frouxa a perna, dá vontade de sentar, dá vontade de chorar, dá aquele nó no pescoço, o coração fica dolorido. Fica ou não fica? Quem já passou por isso? É normal do ser humano. O que não é normal é a gente parar por aí, ficar sentado, chorando, 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 chorando. Posso dizer igual eu digo para Esther? A Esther, desde que nasceu, começou a chorar. E olha que às vezes é difícil para parar. Ela vai fazer 8 anos, irmãos, em maio. E ela começa a chorar e eu, ei, para aí. Não entendo o choro. Para aí, eu não entendo o choro. Chorar vai resolver a situação? Chorar, irmãos, vai resolver a situação? Não vai. Precisa chorar para desabafar? Precisa chorar para botar para fora? Chora. Jesus chorou. Mas não fica só chorando, irmãos. Não fica só no chororô. Neemias sentou, Neemias chorou, Neemias lamentou, mas ele disse, espera aí, eu vou ter que resolver isso. O que mais que ele fez?
calma, Dani. Aí diz assim, ó, e estive jejuando e orando perante quem, irmãos? Perante o Deus dos céus. Deus vai respeitar o teu choro, o teu lamento. Deus vai. A palavra de Deus diz que tem um odre diante de Deus que Ele colhe as nossas lágrimas. Pode chorar. Mas não fique, irmãos, alimentando remorso. Tem gente que alimenta. Sim ou não? Aí começa a chorar. Aí vai pra frente do espelho. E aí chora mais porque eu choro feio. Quem já se viu chorando no espelho? Viu? Viu? Chora mais, chora não chora. A gente fica com autopiedade. Uma mulher amargurada chorando, pode ter certeza que vai pro banheiro. Vai se olhar no espelho, vai tomar banho. É sério. Pode chorar. Mas não fica alimentando, remoendo uma autopiedade. Chorou, desabafou, Deus, chorei. Mas eu quero chorar diante do Senhor. Eu quero chorar igual Ana, derramar minha alma amargurada na presença do Senhor. Mas eu quero levantar daqui, Senhor, para resolver os meus problemas. Para viver um milagre, para desfrutar de algo sobrenatural. Amém, irmãos? Então não pode parar no choro. Não pode parar, irmãos, lá frustrado, caído, senão vai desenvolver uma depressão. Vai ou não vai? Se ficar alimentando isso, desenvolve, irmãos. Chora na presença de Deus. Jejua. Jejuar é sacrificar, né? Crucificar a nossa carne. É botar a carne no mudo para conectar o espírito, para ouvir a voz de Deus. Neemias chorou, Jesus chorou, nós choramos, mas chore aos pés de Deus. Jejue, ore e busque resposta. E a tua oração, vou falar, a tua oração não pode ser baseada no teu choro. A tua oração, irmãos, não pode ser baseada na tua dor. Ai, Deus, eu tô aqui porque tá doendo, dói. Não. Neemias chorou, mas olha qual foi a oração dele. Versículo 5, e disse, ele começa, né? Uma exclamação, uma dor. Sim ou não? Senhor Deus dos céus e da terra, né? Deus do céu, Deus grande e o que, irmãos? Terrível. Então, na dor dele, ele chora, ele lamenta, mas ele faz o quê? Ele engrandece a Deus. A dor dele, o problema dele, irmãos, não é maior do que Deus. Ele diz, Senhor, Deus do céu, Deus grande, terrível, Deus de aliança que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e o quê? E que guardam os teus mandamentos. Ele diz, Deus, o Senhor é grande, o Senhor é Deus de palavra, o Senhor é Deus de promessa, o Senhor é bom, benignidade é a bondade revelada, mostrada de Deus. Ele olhava para Jerusalém, irmãos, e ele dizia, não, isso aqui não é normal, não, eu não posso aceitar isso. A palavra de Deus é verdade.
Deus é grande, Deus é poderoso, eu estou vendo isso. Mas Deus tem poder para mudar isso. Olha como era um homem de fé, irmãos. Ele ficou dizendo, Deus, está tudo caído. Foi assim? Ele não falou, irmãos, do problema. Ele orou falando de Deus, engrandecendo Deus. E a gente vai falando em voz alta. Vai falando, vai orando. Aquilo vai entrando em nós, irmãos. A gente vai ouvindo e a fé vem pelo ouvir e o ouvir. E nós temos que ter fé no problema. É o problema que a gente precisa falar em voz alta? Não. A gente tem que falar de Deus. Amém? A oração dele é baseada na palavra. E aí o versículo 6, ele fala, esteja, pois, atento, os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvirdes a oração do teu servo. Deus olha para mim, me ouve, me escuta, né? Eu sou teu servo. Aí ele dizia, e hoje eu faço essa oração, né? Perante ti, de dia e de noite. Não por ele mesmo, mas pelos filhos de Israel. Eles são teus servos. Olha como eles são os teus servos. E faço confissão pelo pecado dos filhos de Israel. Aí o que ele diz? Pecamos. Olha que lindo, irmãos. Ele dizia a Deus, como? Como é que o Senhor deixou isso acontecer? Deus, como é que o Senhor desamparou o teu povo? Deus, como é que o Senhor virou as costas para o teu povo? Foi isso que Neemias fez, irmãos. Ele falou, Deus, nós somos os teus filhos. Nós somos os teus servos. Isso aconteceu porque pecamos contra ti. Irmãos, ele não estava jogando a culpa em Deus. Deus é grande e Deus é benigno. Se tem alguma coisa de errado, tá onde? Tá em nós. Neemias estava no bem, estava no bom. Mas ele se incluiu. Ele falou, eles pecaram. Perdoa-nos. Quem, irmãos? Quem não precisa de perdão? Quem? Todos nós precisamos de arrependimento e de perdão. Aí ele dizia, né? Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Por isso que tudo isso tinha acontecido, né? Também eu e a casa do meu pai pecamos contra ti. Qual foi o problema? Versículo 7. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos a tua palavra, os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, o teu servo. Aí ele diz, né, versículo 8, lembra-te, pois, do que? Da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E o que mais que Deus falou? Vocês vão pecar, vocês vão ser espalhados, mas acabou aí? Deus fala do problema e te vira? É assim, irmãos? Não. Deus mostrou o problema, mas deu a solução. Que solução é essa? E se vós vos converteres a mim. O que é converter, irmãos? Olha aqui para a irmã Dani. Converter, eu estou indo para o mundo, para a desobediência, para a perdição. Converter é mudar de direção. Então Deus falou, vocês estão pecando, vocês estão fazendo o que é errado, o que é mal, vocês não estão me ouvindo.
vai acontecer de vocês serem espalhados. Mas ainda que isso aconteça, se vocês se converterem, se vocês mudarem de atitude, diz: e se vós vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos, e os farei então ainda aos vossos rejeitados que estejam no cabo do céu, de lá, olha a palavra de Deus, os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar. Então Neemias chegou diante de Deus e falou: Deus, eu conheço a tua palavra. Eu sei que isso aconteceu por culpa nossa. Eu sei que isso aconteceu pelos nossos pecados. Mas o Senhor também disse que se a gente se arrependesse, se a gente se consertasse, eles iam estar espalhados, o Senhor ia vir, o Senhor ia juntar eles. Oh, glória! Deus é bom, irmãos. Você conhece a palavra de Deus? Não adianta, irmãos, chorar. Não adianta orar com dor. Tem que orar pela palavra. A palavra é o poder de Deus. Oração poderosa é aquela oração que tu chega e fala: Deus, lembra da tua palavra. Lembra, Deus, daquela promessa que o Senhor me deu aquele dia. Pelo pastor Moisés, pastora Verônica, pastora Luciana, né? Pastor Luciano. Lembra, Deus, aquela palavra. Tá aqui, Pai, na capa da minha Bíblia. No meu caderninho. Não é assim, irmãos? Essa é a oração poderosa. Deus, o Senhor disse. O Senhor vela, o Senhor cuida para que a tua palavra aconteça, né? E ali diz assim, ó, versículo 10. E estes ainda são o que, irmãos? Os teus servos. Ainda são o teu povo que resgataste como, irmãos? Com grande força. E como que, irmãos? Com a tua mão? Oh, Deus, esse povo aqui ainda é aquele que o Senhor tirou do Egito. Com a mão forte segurou o mar. Oh, glória. É o mesmo Deus. A mão de Deus é a mesma. Irmã, mas tá dando tudo errado. Se analisa. Ora. Pede perdão, te consagra, chega na presença de Deus, Deus lembra. Lembra, Deus, que o Senhor falou, tua palavra não volta vazia, a tua mão continua sendo forte, tua mão continua sendo poderosa. Irmãos, Neemias ficou entre 3 e 4 meses, orando e jejuando, orando e jejuando. Por que eu digo isso? Porque no capítulo 2 fala ali, né, sobre o mês de Nissan. Lembra que eu falei que era mês de dezembro? Então deu mais ou menos entre 3 e 4 meses de oração e consagração. Ele não orou e, né, teve um tempo de resposta. Mas um dia ele chegou diante do rei e o rei falou assim: Neemias, alguma coisa está acontecendo contigo. Eu nunca te vi assim. Tu está abatido, tu está triste. Eu nunca te vi assim. O que aconteceu, Neemias? Aí Neemias fala: meu rei, como é que eu não vou estar triste se os meus irmãos, se o meu povo está sofrendo, se o meu povo está lá destruído? Aí o rei diz assim: ó, Neemias, pede o que tu quiser que eu vou te dar. Neemias falou: rei, eu quero. Foi assim? Não. Neemias falou: rei, peraí. Eu vou orar a Deus. E eu vou orar a Deus, né? Capítulo 2, versículo 4. E o rei me disse: o que tu me pede agora, Neemias? Neemias, agora, o que tu precisa? Aí ele diz: então, eu respondi na mesma hora. Foi isso, irmãos? Então,
orei ao Deus do céu. Lembra que eu falei que ele era de oração? Recebeu a má notícia, ele orou. Recebeu a boa notícia. Imagina alguém, irmãos, de dinheiro, de influência. Alguém que naturalmente dizendo, pode te ajudar, pode te abençoar. E ele falou, peraí, eu vou orar a Deus. Irmãos, ele orou. E quando ele orou, ele chegou diante do rei com um esquema todo estabelecido. Ele falou assim, eu preciso de cartas, porque daqui até lá eu vou passar por muitos lugares. Como é que eu vou invadir a terra dos outros? Ele podia perder a vida. Eu quero de cartas que eu tô indo em nome do rei, que eu tô indo numa missão. Além das cartas, gente, eu nunca teria pensado nas cartas. A licença, né? O rei que me mandou. Aí, irmãos, além das cartas, ele pediu o material. E pediu para poder ficar um tempo lá, irmãos. Ele já tinha todo o plano. Onde é que ele estabeleceu o plano dele? Aonde, irmãos? Aqui, na oração. No joelho. Pega teu caderninho e vai pro joelho. Como é que eu vou fazer com Deus para resolver minha vida financeira? Para sair dessa miséria, né? Para sair dessa destruição, desses escombros, como é que eu vou fazer? Ora e Deus vai te dar, irmãos, o plano direitinho e o rei vai te abençoar. E aí no versículo 8, né? Como também, olha ele pedindo uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro, para a cidade, para a casa em que houver de entrar. E o rei me deu. Por que o rei me deu? Olha o que Neemias disse, não é o rei me abençoando, não é o rei me abençoando, mas o rei me deu segundo a boa mão de Deus sobre... O que abençoou Neemias, irmãos? A mão de Deus. Ele foi. Aquela obra estava parada, irmãos. 130 anos. 130 anos aquela obra estava parada. E o povo vivendo no meio dos escombros. Neemias conseguiu o material, as cartas, ele foi. Ele andou de noite vasculhando, rondando, vendo o que precisava, sem falar nada para ninguém. E ele começou a motivar o povo. O próprio povo que estava lá. Ele começou a motivar a viver diferente. E aí, irmãos, o povo pegou junto. Aquela obra de 130 anos foi realizada, sabe em quanto tempo? 52 dias. 52 dias. Uma obra de 130 anos foi realizada. Aí Neemias bate no peito e fala assim, eu sou o cara. Mas olha, vocês estão bem de líder. Foi assim, irmãos? Olha o que Neemias fala. Versículo... Deixa eu achar aqui. Cadê? Meu Deus, cadê a mão de Deus? Vamos ver. Peraí, irmãos. Achei, versículo 18. Versículo 18, fala assim, então lhes declarei. Ele falou pro povo. O que ele falou? Como a mão de Deus... O que ele disse, irmãos? Como a mão de Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Aí o que o povo disse? Então disseram, vamos ficar parados? É isso? Levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram o quê?
Às vezes a pessoa diz, Deus coloca a mão, Deus abençoa. Mas a pessoa fica de braço cruzado, quer que Deus faça tudo. Irmãos, quando você vê a mão de Deus, a resposta de Deus, irmãos, Deus quer te usar. Deus quer te usar. O povo disse, a mão de Deus está com a gente, então tá, então vamos colocar a nossa mão também. Vamos fazer acontecer. Vamos trabalhar. Vamos lá, irmãos. Aí fala, e esforçaram as suas mãos. Para o quê? Para o... Vamos esforçar as nossas mãos? Vamos trabalhar junto com a mão de Deus? Diga, eis-me aqui, Senhor. As minhas mãos estão consagradas ao Senhor. Amém?